Paste. Pin comment. Bom, estamos de volta. Espero que dê tudo certo. Accept. Deixa eu chamar ela. Accept. Bom, pessoal, nós tivemos um probleminha aí, né, com o celular. Normal, coisa normal. Voltamos. E aí, irmã Edna, como que tá agora? Tudo ótimo. Voltou? Voltou. Melhorou? Maravilha, então, pessoal. Maravilha. É isso aí. Tentando sempre até a gente conseguir chegar a um lugar mais confortável. Então, vamos, né, desde como a gente, né, tem os nossos estudos que ficam gravados aqui e vão para outros canais, a gente precisa começar desde o início, tá? E também até para ajudar aqui, né, o ambiente, para nós seguirmos com mais conforto, como dissemos anteriormente, o irmão Cris vai trazer uma oração para a gente se acalmar, concentrar e a gente segue com o estudo. Então vamos lá. A todos os nossos irmãos das estrelas, nossos amigos celestiais, nosso eterno agradecimento por estarmos reunidos aqui hoje, por nos deixarmos mais próximos do nosso Mestre Jesus, que a luz do nosso Mestre Jesus seja a estrela guia, nos guiar pela nossa jornada, assim na terra quanto no céu, que ela possa nos cobrir de amor e de paz, que possamos refleti-la por onde passar, que possamos ser instrumento do vosso amor, instrumento da vossa paz, assim na terra quanto no céu. Nosso eterno agradecimento, e assim seja. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Assim seja. Amém. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente está então hoje iniciando o quarto livro da coleção, que se chama Obreiros da Vida Eterna. Um livro muito lindo, né, como nós dissemos aqui anteriormente, cheio de, né, muitos ensinamentos evangélicos, de tecnologia, um livro realmente muito impressionante. É o quarto livro da coleção, nós estamos no quarto. Obreiros da Vida Eterna. Bom, como todos, né, os outros livros que nós tocamos até aqui, esse livro também tem um prefácio escrito por Emmanuel. O nome desse prefácio é Rasgando Véus. Como nós dissemos, posicionar esses prefácios historicamente, esses livros historicamente, é muito importante porque, né, os livros eles se tornam ainda mais impressionantes, né, a carga, né, tecnológica, medicinal, todos os conhecimentos, até morais, que são muito sofisticados, que esses livros trazem para a gente, quando a gente posiciona eles historicamente, eles ficam ainda mais incríveis. Então, é muito importante nós dizermos que esse livro ele foi escrito por Emmanuel, esse prefácio, desculpa, foi escrito por Emmanuel em Pedro Leopoldo no dia 25 de março de 1946, década de 40. Olha que interessante. Bom, então o Emmanuel começa dizendo que o homem de hoje, né, apesar de ele ter caminhado muito tecnologicamente, apesar de ter caminhado muito conhecimento, no que tange a morte, ele não andou muito, ainda continua, né, aí num lugar que não é o mais interessante no que tange o entendimento da morte, né, e o enfrentamento dessa situação pela qual todos nós vamos passar. E aí, como nós estávamos falando, ele começa a fazer alguns questionamentos que são muito importantes e que ditam o tom do livro. Ele começa aqui, né, perguntando para a gente, questionando mesmo, né, como nós poderíamos admitir a transferência, né, de uma criatura, de um irmão nosso, no inferno eterno, sendo que ele pecou por pura ignorância. Como nós poderíamos admitir uma coisa assim? Né? Ele questiona, e isso é muito interessante, ele fala assim: se Deus estaria tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, né, o benefício da cooperação legítima, se nós, aqui na Terra, né, temos tantas possibilidades, né, de correção e de tentativa, né, de resgatar as pessoas. Na erraticidade, Deus, tão bondoso, tão generoso, absolutamente amoroso, não teria essas mesmas possibilidades? Nós estaríamos, né, desassistidos nesse sentido? Com certeza não. E aí ele traz um questionamento aqui muito importante para nós nos fazermos, né? Como nós poderíamos, né, receber uma consagração absoluta a um céu, né, de gozos infinitos, admitindo que irmãos nossos estariam no inferno eterno? Que céu é esse? Né? Que céu é esse a que nós teríamos direito e outras pessoas não? E aí, né, ele sempre traz para a gente, né, a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, né, que todos nós temos direito, né, e que todos nós podemos oferecer uns para os outros reciprocamente. E aí ele traz uma afirmação categórica aqui que é importante a gente dizer exatamente como ele diz. Achei isso incrível.
As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Isso é muito importante, porque a gente, né, vai ter e tocar cada vez mais, quando a gente pega esses livros de André Luiz, esse entendimento, que essas possibilidades vibratórias, elas são literalmente infinitas. Mundos, né, interexistentes, como nós falamos na semana passada sobre a experiência do Chico, né, com ser interexistente, e é isso mesmo. Né? E aí ele fala também, ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. E aí ele acrescenta, né, que apresentando esse livro, né, em que André Luiz ele aparece rasgando o véu, ele fala que nós vamos nos lembrar de Allan Kardec, codificador, né, que várias vezes, né, toca, né, as possibilidades que nós temos quando estamos na erraticidade. E aí, né, pensando a quantidade de irmãos e irmãs que estão estacionados na erraticidade. Ele termina dizendo, né, prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, caminhando de Jesus, né, por Jesus e com Jesus. É muito lindo o prefácio desse livro. E aí, muito lindo. E aí a gente entra no capítulo 1, que se chama Convite ao Bem. Como todos os livros, né, de André Luiz, esse livro ele também começa ali com André Luiz já posicionado num contexto, sem grandes explicações do que ele estava fazendo antes, de como tudo aquilo aconteceu, como ele chegou ali. A gente está vendo os livros, né, anteriores, e aí hoje, né, começando esse livro, a gente tem André Luiz posicionado em outro lugar com outro instrutor. Aí a gente, logo de cara, a gente extrai algumas informações para a gente pensar, né, o que esse livro vai trazer para a gente aí em todos esses capítulos. Cada livro, né, tem como protagonista um instrutor diferente. Nesse livro nós temos a figura do Jerônimo, um instrutor aí que vai ensinar muita coisa para a gente, que a gente vai ver aí com o André Luiz. Então é Jerônimo o principal instrutor da obra. O livro vai tratar, né, de uma expedição de socorristas, né, composta por André Luiz, um padre chamado Hipólito e uma enfermeira chamada Luciana e Jerônimo. Né? E aí o livro ele trata do quê? De uma experiência que eles teriam ali por 30 dias, né, ali mais próximos à crosta da Terra. E esse livro ele também vai ter, né, como cenário, né, esse cenário mais próximo aqui dos encarnados. É disso que se trata. Bom, o capítulo 1 ele trata, né, especificamente, vamos falar aqui de uma palestra que eles foram assistir antes do início desses trabalhos. É bem interessante tudo que a gente escuta nessa palestra, a quantidade de conhecimento que esse irmão ele traz pra gente. O nome do palestrante era Albano Metello, né, e ele foi descrito, isso aqui é interessantíssimo para a gente entender o nível desse espírito que estava palestrando. Olha o que eles dizem, que o Albano Metello, ele foi considerado um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Um campeão. É muito interessante. E aí nessa palestra a gente vai ter, né, alguns ensinamentos, e esse irmão ele vai trazer um pouco da experiência própria, do que ele passou e das reflexões que ele teve, né, na caminhada própria dele. E aí ele fala algumas coisas assim que são muito fortes. Ele fala, né, que a bênção, né, da fonte, isso é muito interessante, porque ele está falando aí dessas possibilidades que nós temos, né, que Deus dá pra gente. Olha o que ele fala. As bênçãos da fonte, né, elas podem se converter em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável. Isso é muito interessante, e esse de fato é o tom desse livro. A necessidade que nós temos, apesar de, né, acender um pouquinho, acender menos, de colaborar mutuamente uns com os outros. E ele pergunta: seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Então a gente vê que o livro ele continua nesse tom. E ele diz que é muito nobre o impulso, né, de que nós queremos todos nós de atingir o cume, né, mas o que nós veríamos quando nós estivéssemos lá em cima? Olha o nível dessa reflexão. Né? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Existe felicidade com uma cena dessa? Fica aí o questionamento, né? E aí ele começa a contar um pouco da experiência própria dele. Ele diz, né, que ele se esforçou muito para ascender. E é interessante quando ele traz essa história, porque é até uma história um pouco complexa. Ele fala assim, que ele se esforçou muito para ascender, que ele tinha essa sede muito grande de, né, subir, de ascender espiritualmente. Ele fala, né, que ele passou por dores muito difíceis, que foi um caminho difícil, mas que ele conseguiu alguma ascensão. E ele fala até no livro que ele conseguiu alguma eminência. E ele diz, né, que quanto mais, né, ele se vangloriava, quanto mais ele tinha esse sentimento
sentimento de vanglória dentro dele mesmo, né, embalado aí na perspectiva de atravessar esses altos, né, cumes, ele fala que certa noite, isso é muito bonito, que o livro traz essa imagem pra gente, ele fala que nesse sentimento aí eu tô subindo, eu tô conseguindo galgar algum lugar, numa noite aí determinada, né, ele notou, né, que um vale, né, quando ele olhava lá para baixo, um vale de muitos sofredores foi inundado de muita luz. Ele viu isso, muita luz num vale de sofredores. E ele se questionou, né, que sol misericordioso era aquele, né, naquele vale de sofredores, que ele via, né, tantas coisas difíceis e erradas, né, e até muito grosseiras. E aí ele viu que seres angélicos, né, descendo muito rapidamente, né, de radiosos pináculos, acorrendo, né, a essas zonas mais baixas, né, e obedecendo, né, a essa atração um do outro de uma claridade que ele descreve como infinita. Então, olha que coisa linda, né, quando ele estava, né, aí sentindo aí já em um certo lugar, ele vê que as trevas elas não foram esquecidas. E aí ele pergunta, né, mas o que estava acontecendo? E aí ele fala que ele perguntou para um daqueles seres celestes, né, o que estava acontecendo, e esse ser, né, respondeu assim para ele, esse anjo: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Muito lindo. E ele fala que com essa resposta ele não precisou de mais nada. Bastou essa resposta, silêncio total, ele também não tinha mais perguntas. Ele fala, não precisou de nenhuma palavra a mais. Então, né, ele refletiu sobre, né, como, né, ele poderia tentar subir na própria evolução, né, esquecendo os sofredores do mundo, ou os sofredores da erraticidade. Né, como ele poderia esquecer, né, aquele cenário em que, apesar de haver muito sofrimento, era aquele cenário de sofrimento o cenário em que ele próprio havia evoluído, que ele tinha galgado, né, as principais experiências evolutivas. E aí, é muito interessante, porque ele está falando ali da vida dele, esse palestrante, e acontece uma coisa engraçada no livro, porque o André Luiz, né, ele começa a falar dos pais dele. O André Luiz é tomado ali por uma certa curiosidade, e ele fica ali curioso para saber o que é a história dessa família, e é muito interessante, porque ele fala que quando ele foi tomado por aquele impulso menos nobre, o Jerônimo apenas deu uma olhada para ele, né, tipo um pai repreendendo o filho, deu uma olhada para ele. E ele falou que quando o Jerônimo olhou para ele, ele ficou, não, então vou parar com isso aqui, vou, né, reprimir esse sentimento que de fato não é um sentimento nobre. Eles falam aqui pra gente que a palestra ela durou 2 horas, né? E o Metelo ali ele foi falar com todos os grupos. E é muito interessante porque eles falam que nesse centro da paz em que eles estavam para assistir essa palestra, havia muitos grupos que desceriam a crosta. E eles falam que eram grupos especializados. Eles falam que havia ali certos grupos que atenderiam a mães aflitas, né, que morreram deixando seus filhos. Então havia espíritos ali especializados que atenderiam elas, desceriam para atender elas, crianças desencarnadas, pessoas portadoras de deficiências intelectuais que tinham desencarnado e precisavam de auxílio, tinha gente ali para socorrer elas, doentes, almas que estavam desanimadas e tristes com depressão. Eles falam que também havia grupos específicos para atender os missionários, né, pastores, padres que tinham caído, né, na tentativa de alguma evolução. Ele fala que para cada tipo de necessitado tinha um grupo específico. E aí esse senhor, né, esse palestrante, o Metelo, ele chega perto deles e pergunta, né, se eles tinham alguma tarefa especializada também, específica, e eles respondem que sim. Né, o Jerônimo esclarece para ele, e aí a gente vê do que se trata esse livro. Ele fala, né, que eles iriam atender nos próximos 30 dias, né, 5 colaboradores que tinham sido muito dedicados e que estavam bem próximos, né, prestes ali a desencarnar. Então esse era o trabalho que André Luiz, essa enfermeira, esse padre e Jerônimo, né, fariam nos próximos 30 dias. E aí, por fim, né, o Metelo olha para eles e apenas abençoa a missão, pede, né, que Jesus os abençoe, que eles sigam essa missão acreditando, né, ele fala que ele acredita, né, firmemente que eles teriam bastante êxito. E aí termina o capítulo 1 desse livro maravilhoso. Passo agora para o irmão Cris. Lindo, né? Lindo. Muito bonito. Quer falar alguma coisa, Edna, antes de eu começar o segundo? Estou emocionada todas as vezes que leio. Já começa lindo, né? Já Acho que começa eu emocionante. nunca vou esquecer esse comentário dele. Como podemos subir sem levar alguém conosco, né? É impossível. Meu Deus, eu me emocionei. Eu chorei quando eu li pela primeira vez. Então vamos lá no capítulo 2, no Santuário da Bênção. Na verdade, uma continuação dessa fase que o João nos falou. Então, eles, antes de ir para essa missão, eles passam por esse santuário, que na verdade
né, o André inicia o capítulo dizendo que Jerônimo, né, justamente os levou o grupo, né, a esse santuário da bênção, na mesma área ali reservada aos serviços de socorro, onde eles estavam assistindo a palestra, né, para receber uma mensagem de um instrutor muito iluminado. Jerônimo não queria partir de fazer uma oração nesse santuário, é algo que ele sempre fazia antes de sair para esses tipos de trabalho assistenciais. Então, no santuário, né, o qual o André descreve, que era um enorme salão, e um detalhe muito interessante que ele percebe, que chama a atenção não só de André, mas de todo o grupo, né, que tinha vários equipamentos eletrônicos ali no fundo daquele salão imenso, né, chamando muita atenção. E uma pequena, e ele fala que realmente era uma pequena e seleta reunião, né, porque a administração do santuário nunca permitia receber mais de 20 membros ao mesmo tempo. Por causa dessa regra, apenas 3 grupos ali, né, poderiam ficar ali assistindo essa palestra. Um grupo de 12 irmãos, liderado pela irmã Seprônia, que ajudaria em abrigos para crianças sem teto. Outro grupo, liderado por Nicanor, atenderia doentes mentais em um antigo asilo. E o grupo, né, do André, com o Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, que ajudaria, justamente como o João falou, alguns amigos no processo de desencarnação aqui na Terra. Contabilizando 20 ao todo, né, aí Cornélio, ele se apresenta, que é o diretor dessa instituição, né, desse santuário. Ele recebe o grupo e explica a todos grupos com diferentes tarefas de trabalho. Isso é muito interessante, porque todos ali estavam indo para ajudar, né? Então, o sentido da ajuda era justamente para manter as mesmas vibrações mentais no local, pois a conversa cria o campo propício para a vitória. Nossos irmãos e irmãs na Terra ignoram o fato, isso ele comenta, né, que a gente realmente ignora o fato de que as palavras criam imagens vivas na tela mental, as quais são emitidas, lançadas e produzindo as consequências de acordo com a sua origem. Quando mantemos a intenção de uma conversa elevada, a atmosfera do lugar, assim como nossos pensamentos, também permanecem sempre elevados. Sem as palavras de baixa vibração numa conversa edificante, melhora as energias onde os nossos guias divinos encontram possibilidades de acesso e podem, de alguma forma, nos ajudar em nossa edificação espiritual. Cornélio explica também que foram instalados ali, isso também é muito interessante, aparelhos de gravação vibratória, que mostram a natureza das palavras em movimento, para justamente filtrar os espíritos que estão ali, que não estão aptos ali a participar da reunião, né, e justamente contribuir com a iluminação da câmara de nossas orações. Essa parte é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem tecnologia semelhante, né, de reconhecimento de voz e de fala, que estão presentes em vários assistentes digitais, inclusive no nosso celular. Então é muito interessante esse relato. E é outro fato interessante também, que André descreve, quando o Cornélio, para verificar a hora que o visitante mensageiro, né, das esferas superiores ali chegaria, ou ele olha para um enorme relógio que parecia grandes olhos humanos, como o André relata, né, na concepção dele, com 2 olhos humanos, 2 raios de luz que mostravam as horas e os minutos, que hoje, né, a gente pode muito bem entender que se tratava de um imenso relógio digital, a qual a gente está muito acostumado. Enquanto esperavam o padre Hipólito, esse dado também é muito interessante, até que estava comentando com o João hoje cedo. Enquanto esperavam, o padre Hipólito apresenta André ao assistente Barcelos, da equipe de espíritos liderado ali por Nicanor, que iam assistir doentes mentais com interesse em novas abordagens da psiquiatria. Barcelos explica a André que, através das pesquisas, ele já tinha chegado a algumas grandes conclusões. Que a principal, que todas as anomalias mentais derivam de desequilíbrios da alma
e é necessário levar ajuda a essa questão crucial e urgente, pois o número de doentes nesta área é superior aos trabalhadores espirituais especializados. Os enfermos nessa área trazem elos ausentes manifestados por psicoses e outros desequilíbrios impregnados no subconsciente, que são características provindas de uma personalidade que veio de vidas passadas. Isso é muito interessante. O subconsciente representa as várias aquisições emocionais após sucessivas utilizações de muitos corpos físicos aos longos das encarnações, como a gente vem, né, guardando essas coisas. Barcelos compartilha com André todo o conhecimento que ele obteve através da pesquisa de cura psíquica, abrindo novas possibilidades para humanizar os tratamentos através do amor evangélico, priorizando sempre a alma do doente. E isso é um dado muito interessante, porque combina muito com a idade do livro, né, de quando, igual o João falou, de 1946, e aqui em BH a gente tem um grande centro, um grande hospital espírita que chama Hospital Espírita André Luiz, que é justamente destinado aos doentes, né, aos doentes mentais e drogatizados, e há muitos anos ele está aqui, e realmente é uma prova viva que provavelmente surgiu dessa conversa com Barcelos, né? A gente estava justamente pegando isso porque o André fica muito impressionado com esse dado, algo que também a gente convida as pessoas a lerem o livro, porque é muito interessante, ele fica realmente muito impressionado com o que o Barcelos conta a ele, e você vê que toca muito ele, né? Que ele fica realmente impressionado, e todo o Hospital Espírita, que a gente sabe, o Hospital Espírita André Luiz há anos aqui, né, prestando serviço assim, de forma filantrópica, e é uma das maiores materializações do mundo espírita aqui, né, aqui na nossa crosta. Então, fica o convite também para todas as pessoas procurarem e saber sobre, porque realmente é muito incrível. E aí o capítulo termina. Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu comentar ou de eu passar para o outro? Então vamos lá, porque aí é justamente o capítulo 3, que é a chegada do visitante. O nome é O Visitante Sublime, que também é um capítulo incrível. Continuando ali, né, naquele santuário, Cornélio recomendou que todos rezassem com pensamentos muito puros, para que se criar uma atmosfera. O instrutor parou diante de uma pequena câmera feita de uma espécie de vidro transparente, muito cristalina, né? E para dimensionar melhor o tamanho, André descreve que caberia ali facilmente 3 a 2 pessoas ali dentro, facilmente. Cornélio explica que esses mensageiros, né, do Pai Altíssimo resistem aos choques vibratórios de nossos planos inferiores, que eles retomam a forma que abandonaram há muito tempo para apenas aparecerem como nós, para que possamos nos tornar tão elevados quanto eles. Eles ignoram nossas fraquezas para compartilhar conosco experiências grandiosas. Isso é muito incrível. Aqui, porém, no Santuário da Bênção, é preciso serenidade e respeito. Ele relata muito bem. Tal ambiente proporciona a emissão de energias puras. Devemos expressar os pensamentos mais elevados possíveis. Essa parte também é muito interessante, porque Cornélio convida a todos a projetarem as energias mentais justamente naquela câmera cristalina que estava ali na frente. Cornélio explica que a imagem que aparecerá será uma paisagem muito linda e simbólica, com um lago calmo e uma árvore muito robusta. E ele será o responsável pela criação mental do tronco, enquanto cada líder dos grupos de missão ali presentes usarão suas energias criativas para formar o lago bem tranquilo, e os demais colegas ali de trabalho criarão as gramas, as folhas, as árvores, né, a vegetação ali ao redor, as águas serenas do lago, assim como o céu que deve cobrir aquela pintura mental. Eles iam realmente fazer uma holografia ali muito interessante. Imagina. Ele complementa que essa será a cena que eles ofereceriam, né, ao visitante que fará conosco, né, que falará conosco ali em poucos minutos. 2 assistentes, o André relata, isso é um dado muito interessante, que 2 assistentes ficam ali do lado da pequena câmera, né,
com as mãos erguidas ali, emanando e criando um ambiente também favorável para que aquilo tudo acontecesse. E aí todos entram em concentração profunda e começam a emitir, né, o poder das energias mais íntimas que eles poderiam. André explica que estava sob uma pressão do próprio esforço, sentiu sua mente muito deslocando, assim, né, sentiu completamente a sua mente deslocando, enviando a imagem mental para a câmera ali de cristal. Aí veio um alarme bem soft, assim, bem tranquilo, interrompendo o processo. Embora todos estivessem ali contemplando aquela bela imagem, o que eles estavam conseguindo fazer, o Cornélio explica que ainda estava meio incompleto, faltando muitos detalhes, que eles tinham que se esforçarem mais um pouco para justamente completar aquela imagem. E André tentou imprimir mais energia em sua criação, aprimorando mais os detalhes. E aí é nessa hora que o André ora para Jesus, justamente para pedir ele, né, para que ele ensinasse a ele a completar aquela tarefa. E é justamente quando o alarme soa pela segunda vez, aquele alarme muito tranquilo, e ao ver o que eles tinham feito, realmente André foi levado completamente às lágrimas quando eles abrem os olhos e veem o que eles conseguiram fazer ali naquela câmera, olhando para aquele belo quadro pintado pela mente. Né? Cornélio sorriu, demonstrando uma grande satisfação, né? E os dois assistentes ali se mantiveram ali do lado ainda da câmera. E através de um processo magnético que o André descreve, né? Desconhecido para ele e também para todos nós, né? A pintura coletiva começou a se mover, mostrando sinais de vida. André nos conta que a imagem começou a se mover, como os vídeos que a gente vê hoje em dia. Né? E aí, à medida que a imagem se movia, o André começava a perceber os pequenos detalhes que ele ajudou a criar em sua mente, e aí ficavam muito mais perceptíveis para ele, e ele ficava muito encantado. Ele ficou muito encantado com todo o relato. É muito interessante a gente ler esse processo. Cornélio ergueu os braços nessa hora, né, e começou a rezar, e André notou que a imagem que ali se formou, né, pela substância mental coletiva deles, começou a brilhar muito, né, como se fosse um pequeno sol aparecendo ali, bem no canto da imagem, refletindo a luz na água, né, ali daquele lago que eles tinham criado. E nesse momento alguém apareceu dentro da câmera, entre justamente a vegetação e o céu. Asclépios, um homem que aparecia, né, ele tinha uma aparência mais velha, mais de idade, apareceu entre um enorme halo de luz, assim, um enorme halo de luz, né, que o André realmente nem conseguia descrever. E aí uma coisa muito interessante que o André, ele descreve a voz dele, que era muito audível, muito límpida, né, e muito atraente também. Né? Aí ele vai e cumprimenta todos ali, desejando a paz de Cristo. E aí ele fala bem num tom que também é muito interessante, com o André, ele não conseguiu definir, né, descrever o tom da voz dele, né, muito menos o que ele falava. E ele comenta que tentar a tradução das suas palavras seria uma tradução incompleta e imperfeita. Então ele nem se arriscaria a fazer isso. Irmã Simprônia, a líder do grupo que ajudaria os espíritos, né, aqui da Terra encarnados, os pequenos órfãos, foi a primeira a perguntar se a Asclépios teria alguma palavra de conforto para as irmãs trabalhadoras, né, aqui na Terra, que estavam sofrendo perseguições e ataques, né, devido ao que elas estavam fazendo aqui de ajuda. E Asclépios a respondeu mencionando o capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Me corrija se eu estiver errado, tá, João? Mas eu vos digo, ame seus inimigos, abençoa os que te amaldiçoam, fazei o bem aos que te odeiam e ore pelos que te perseguem e te caluniam. Muito lindo. Né? E ele, em seguida... E em seguida o irmão Raimundo, do grupo espiritual de assistência ali aos doentes mentais, que desceria à Terra também, perguntou a Asclépios o que ele deveria fazer com alguns irmãos encarnados que estavam ali, né, que não estavam cumprindo as obrigações evangélicas como deveriam. Asclépios respondeu também mencionando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tu,
Ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, piedade, fé, caridade, paciência e mansidão. Asclepios também ele dá uma conclusão bem sintetizada do que ele quis dizer. Então ele fala assim: siga as virtudes do Mestre Jesus em nosso santuário interior, ajudando nossos irmãos e irmãs sem se contaminar. Ou seja, né, a gente tem que realmente assumir essa postura de amor sem fazer com que a gente contamine com o ambiente. A irmã Luciana, que fazia parte do grupo do André, perguntou a Asclepios se ele poderia dar também alguma orientação para a sua primeira vez como trabalhador aqui na Terra. A Asclepios responde também mencionando uma outra, a carta também de Paulo, a Tessalonienses, capítulo 4, versículo 9, que diz: mas quando há caridade fraterna, não preciso escrever para vocês, pois foram ensinados por Deus que devem amar uns aos outros. Asclepio também lhe dá uma explicação bem sintetizada ali, né, falando que a palavra nos ensina a improvisar recursos do bem nas situações mais difíceis. E aí Cornélio, né, também aproveita e pergunta a Asclepios o que podemos fazer para preservar a alegria no trabalho, a perseverança no bem e a devoção à verdade. Asclepios também respondeu mencionando uma carta também de Paulo a Tessalonienses, capítulo 5, versículo 6, que quer dizer: regozije sempre. Asclepios também comenta esse pequeno esclarecimento, né, que justamente a confiança no poder divino é a base da alegria cristã que nunca deve perder. Somente o Mestre Jesus tem poder suficiente para traçar instruções individuais. Logo depois, Asclepios acena, né, dando adeus a todo mundo, e aquela imagem, André nos conta que ela foi esvanecendo e sumindo, tudo que eles fizeram. E aí Cornélio explica a André com o intuito justamente de expandir um pouco a mente dele, né, dizendo a real magnitude da importância celestial de Asclepios, né, dizendo que espíritos de luz como Asclepios só vêm à nossa esfera para nos ajudar no amor. São espíritos vindos das esferas espirituais mais altas da Terra. Vivem fora da nossa noção de forma. São espíritos que já se desvencilharam totalmente da matéria terrena e nem precisam encarnar mais na Terra. Mas se quiserem fazer, né, por missão, o processo de encarnação é tão complexo que o intervalo entre as encarnações seria de 5 a 8 séculos para se completar. Asclepios pode vir a entregar como representante da nossa Terra as comunidades fraternas de espíritos elevados que habitam Saturno e Júpiter. E aí ele só vai aumentando, né, para justamente o André conceber um pouco da onde realmente ele estava vindo. Esses que habitam, né, Júpiter e Saturno, por sua vez, podem ser convocados para as divinas assembleias dos governantes da fraternidade do nosso sistema solar, os quais já podem ser convocados para se juntar ao divino governo supremo da nossa Via Láctea, a qual a nossa linda galáxia representa apenas uma minúscula parte do nosso lindo universo. Realmente, aqui termina o capítulo 3, com grandes lições. Fica realmente o convite, porque o capítulo é muito grande. Eu tentei tirar o mínimo de coisa possível, mas realmente falta muita coisa, tem muita lição. Né? E são capítulos lindos, assim. É impossível a gente não emocionar e não ficar perplexo com o que acontece. Então, gente, o capítulo 4, né, é a casa transitória. Então, eu achei assim impressionante, porque tem muitas lições. É um capítulo que traz muitas experiências espirituais. E aí fala, né, o André Luiz, ele fala que depois das viagens comuns, normais, ele entra no local, né, numa localidade que tem um nevoeiro nessa região, que é uma região sombria, muito triste, e que ele nunca havia atravessado, né? Porque ele já havia caminhado por sítios bem parecidos, mas que passavam por segundos. Mas esse local estava assim, muito sombrio, demorando muito, e uma coisa que ele destacou, que era
uma caminhada horizontal, quer dizer, aquela coisa assim que sempre, né, na penumbra, na sombra, e o objetivo era o quê? O nosso querido assistente, né, o Jerônimo, disse o seguinte, que estava tentando localizar ali, estava indo para uma casa, que era justamente essa casa transitória de Fabiano, que ela tinha um objetivo de acolher esses espíritos recém-desencarnados, com problemas assim de ordem psíquica perturbados, desorientados, e que ali eram acolhidos naquelas regiões da crosta terrestre, porque ficava encravado essa casa transitória nas zonas umbralinas, mais próxima à crosta terrestre, e há muitos espíritos que, quando desencarnam, eles entram no estado de perturbação e ficam vulneráveis à capturação de alguns espíritos das zonas mais inferiores, abismos, das zonas do abismo. Então, eles são recolhidos para que sejam tratados, e muitas vezes eles não têm nem diálogo, não conseguem dialogar. Eu acredito que é um hospital, mais ou menos, psiquiátrico também, onde ali trabalham espíritos misericordiosos que renunciam, porque é muito bom trabalhar numa colônia mais superior, mas numa colônia, num local, tá certo? Transitório, numa casa como essa, sombria, onde o local assim, é muito escuro, né? Podemos dizer assim, nevo, triste. E aí ele começou a dizer, a comentar na caminhada com o André Luiz, o próprio assistente, Jerônimo, dizendo que esse local é uma bênção, é um apoio grandiosíssimo de paz, de amor, porque ajudam muito a eles. E se não fosse esse trabalho, esse local, eles teriam dificuldades de até levar esses irmãos, de acolher esses irmãos. E quem fundou essa casa transitória foi o Frei Fabiano de Cristo, com os seus amigos, né, franciscanos, que na época residia, né, no Rio de Janeiro, e ao desencarnar, eles fundaram essa casa transitória, e muitos eles confiam em alguns padres, em algumas direções, para que dê continuidade. E igual a essa casa, tem vários nessa crosta, né, terrestre, na próxima crosta, principalmente nas zonas umbralinas, para que esses espíritos não fiquem assim vulneráveis. E o objetivo maior deles é que essa casa transitória já tem um nome de transitória, porque ela transita, ela não é localizada determinantemente no local. Ela tem uma transição, ela é um asilo móvel, porque a qualquer momento, de acordo com as necessidades do ambiente, as necessidades do local, porque nós vamos ver também dentro do capítulo que vai acontecer algumas coisas, eles são transferidos para uma outra região, de acordo com as circunstâncias. Então, o que acontece? É um local, uma assistência amorosa muito grande, onde eles são evangelizados, onde eles são tratados, mas que, em qualquer momento, eles podem serem localizados em várias regiões. Saem, transitam e vão. É como se fosse algo que volita, uma aeronave, praticamente, que tipo uma casa, não é um casarão, mas que tem essa finalidade excelente. E aí ele começa a conversar e chega no casarão. E quando o André Luiz olha, né, ele fica assim, impressionado, porque não vê nenhuma árvore, não vê nenhum jardim, vê uma casa aparentemente grande, um casarão grande, mas simples, sem nenhuma arquitetura atualizada, nem bonita, nem que chamasse atenção. Então, eles adentram, tem uma faixa magnética ali para que eles possam serem acionados naquele momento, assistidos, observados pelos vigilantes. Eles adentram naquela primeira faixa magnética e aí depois adentram no segundo portão. É muito seguro o local, a gente observa. E quando eles passam, né, eles entram, o André Luiz fica admirado porque ele verifica uma diretora chamada nossa irmã Zinóbia. Eu achei lindo o nome dela, porque é diferente. E ela é muito simpática. Diz que ela tem uma idade mais ou menos, uma certa idade amadurecida, que tem os cabelos negros. Ele descreve a simpatia que ela recebe a todos, não é?
e diz assim, olha, eu já estava aguardando vocês, porque já me haviam me avisado. Eu sei que vocês vêm para nos ajudar, também tem alguns tutelares que vocês vão acolher aqui, mas eu também quero pedir uma coisa. Tem um ente querido meu, alguém da minha ligação, que está perdido, né? Lá nesses ambientes, muito desses abismos, e que ele é um processo doloroso espiritual, que ele está com a cegueira muito grande espiritual, e que eu não posso trazê-lo para aqui, para acolher aqui. Veja, a diretora falando, observemos. Mas que eu estou dando uma assistência indireta lá fora. E solicitei para que ele fosse para o local. Eu fiquei incumbida de ajudar a entregar no processo reencarnatório, um outro instituto, no processo reencarnatório e expiação. Então, observe, gente, a conscientização dessa diretora. Porque outra, não é? Tendo um cargo desse jeito, diz, não, eu vou colocar essa pessoa aqui e eu vou poder ajudar. Mas a responsabilidade espiritual, a responsabilidade que nós devemos ter, em primeiro lugar, nós assumirmos um trabalho, quando nós assumimos um trabalho de grande responsabilidade, nós temos que renunciar àquilo que fica em segundo plano. Porque a nossa família é a família universal. E a gente lembra de Jesus quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É aquele que faz a vontade. Ele estava pregando em nome do Senhor. Então, ele não queria saber se a mãe estava chamando, se os familiares estavam chamando, tá certo? Porque muitas pessoas, elas escolhem primeiro a própria família, né, em primeiro lugar, e depois deixam o trabalho, não é isso, Marisa? Deixa um trabalho mais assim, um trabalho espiritual para segundo plano. Isso a gente estava falando até um dia desse. E eu aqui olhei, não é um trabalho dela belíssimo. Então, em que momento a gente pode avaliar? Em que momento nós estamos de 1 a 10? Em que condição nós estamos? Será que nós, ao desencarnarmos, nós teremos até o merecimento de sermos levados para uma casa de transição como essa, para ser acolhidos, ser ajudados? Ou nós vamos ficar à mercê das ondas umbralinas, porque nós sabemos que é um local de transição, de estágio, que nós expurgamos as nossas energias deletérias ali por uma situação muito séria, né, de um resgate. E aí nós voltamos a essa situação que eu achei muito bela, e ela apresenta uma amiga que trabalha com ela, uma assessora, eu acho que é uma pessoa de perto, chamada Luciana também, e que diz que ela tem uma faculdade já desenvolvida maravilhosamente bem de clarividência, não é? Que essa clarividência faz com que ela vá até entre, não é? Ela consiga captar tudo o que está acontecendo no campo mental do paciente. Porque esses pacientes, quando chegam lá, no estado de perturbação, de desequilíbrio, de torpor, eles muito mal, alguns escutam as vozes dos profissionais, mas eles não conseguem dialogar o que estão sentindo. Então, ela, por sua vez, com a sua especialidade, que ela vinha já adquirindo, ela tinha como auxiliar. Nesse instante, gente, o André Luiz, que ele é muito questionador, disse, mas vocês que são mais evoluídos, né? O próprio Jerônimo, a própria Zinóbia também, não poderia fazer isso sozinhos mesmo? Não precisaria de uma outra pessoa? Aí, quando eles questionam e comentam que a evolução é muito perspicaz, quando você se especializa muito em algo, não é de uma hora para outra, em todos os sentidos. Você tem que ir desenvolvendo gradativamente para que você seja especialista em várias áreas. Mas como também o trabalho ele é coletivo, ele não pode ser centralizado, ele tem que ser descentralizado, né? A gente pensa aqui em João, né? Nosso querido João, que descentraliza o trabalho, porque ninguém faz nada sozinho, cada um precisa do outro. E eles lá nos ensinando que, por mais que eles tenham essa condição já evolutiva, eles querem que outras pessoas que têm a especialidade o ajudem. E aí descreve. Ela faz o tratamento diretamente com os pacientes, que eu acredito que é terapêutico. O padre, que eu achei lindo, né, o nome do padre, que vocês disseram, Hipólito, não é? O nosso querido Hipólito, ele faz o trabalho de evangelização, não é? E ela faz o trabalho de captar esse campo mental dos pacientes e ajuda no auxílio. Então, é um trabalho coeso.
E aí ela estava comentando também com o nosso querido Jerônimo para também participar desse trabalho nas zonas dos abismos para também capturar esse familiar, quando vem um serviçal, um vigilante ali, e diz que tem, aciona as agulhas dos sinais, agulhas sinalizando que existe personagens estranhas vindo do norte para acionar ali, para deixar algumas energias deletérias, para prejudicar. E ela imediatamente, ela sugere, ela comanda que acendam as luzes externas do casarão, todas as luzes, e acionem. Quando eles se aproximam, ela pede também para acionar também os vetores energéticos, as lanças energéticas, todas as defesas eletrônicas, que eu posso dizer isso, porque não são armas, são defesas, porque um local evolutivo não prejudica o outro. Você não. Certa feita, eu estava lendo logo no início das minhas leituras, e alguém perguntou a mim se era justo uma pessoa evoluída, um local tão evoluído, e colocarem armas assim para a defesa. Não seria moral? Mas é diferente, gente. Nós temos que estar atentos, porque uma situação dessa, espíritos que vêm dessas formas, né, de formas animalizadas que nós vamos ver, eles não querem saber, eles deixam deletérias, vibrações deletérias e podem prejudicar o ambiente. Então, é preciso você estar atentos e em defesa para que ali não seja prejudicado fluidicamente com bactérias, com etc. E aí, eles amenizaram determinados momentos em que foi acionado essas forças de defesa, podemos dizer assim, eletrônicas, mas depois o nosso André escutou alguns ruídos que eram eletrônicos, mas logo em seguida alguns gritos, e esses gritos eram rugidos, e eram rugidos de leões, de panteras, de serpentes, de cães, uivos de cães, eu posso dizer até de macacos, né? Salvo não me engano, tinham ataques de macacos. E aí eles ficaram atentas, elas ficaram assim meio, né, impressionados aí, e o André Luiz também, mas a ela com aquela posição, né, embora com um emocional um pouco abalado, mas serena, de certa forma, acionou todas as defesas, que eu achei impressionante, como eles têm essas defesas eletrônicas impressionáveis, porque eles vieram com toda a força e até com bombas magnéticas, estou dizendo aqui. E ela mandou emitir, eu escrevi aqui, raios de choque fulminantes, para que eles realmente se afastassem. O objetivo era eles tomarem rumo de volta. E isso aconteceu. Depois de um certo tempo aconteceu, mas aí ela ia voltando, conversando, e aparecia um outro serviçal, um outro vigilante, avisando que alguns dos internos haviam se soltado querendo fugir, observa. E ela pediu para prender na cela. Então, a gente imagina como é o local, né? A gente observa que é quase um manicômio, podemos dizer assim. Porque eu já visitei o manicômio certa feita com um grupo de jovens, né, quando a gente era da mocidade espírita, e a gente observa, João, deixa eu falar só um pouquinho adendo, né? Ficavam as mulheres do lado feminino, os homens do lado masculino, e eu observei, quando eu olhei, me lembrei nessa casa transitória, eu me lembrei do trabalho que a gente fazia, que existiam alguns que não poderiam sair das celas, porque tinha realmente uma condição psíquica muito difícil. E ela disse que enviaram farpas elétricas. Eu achei muito interessante isso, até para que eles tomassem susto e fossem embora, porque eram completamente deformados. E alguns serviçais, né, alguns vigilantes, alguns funcionários dela ia chegando dizendo que tinha alguma nota da crosta terrestre, que também vinham novas caravanas, trazendo recém-desencarnados, outros que vinham buscar, outros na troca de vigilantes, tudo era ela. A gente observa que ela tinha uma cabeça, não é, que resolvia tudo. A gente começa a criar o cenário, né? Imagina a criação, né, gente? Como é uma criação maravilhosa. E aí também ela recebeu no final uma nota
que vinha dos planos superiores, informando que ali ia haver uma desintegração de etérica. O que é isso, gente? Ela disse que era fogo etérico, porque depois que esses monstros passam, ela desconfiou, sempre fica naquele ambiente energias deletérias negativas. E aí o plano superior, sabendo, porque locais desses de casas de transições são ligadas diretamente com os planos mais superiores. E aí tem a necessidade de haver uma higienização daquelas energias deletérias. Então, é como se fosse um fogo etérico que aí ia queimar e eles tinham que partir para uma outra região. Aí entra a questão da transição da casa transitória móvel, né? Aérea. E quando ela escutou isso, ela teve que resolver, acionar outras instituições. Eu achei linda que tem uma fundação cristã, né? Decorei até as fundações, porque se um dia a gente tiver condições de ir lá, a outra oratória de Ana Tilde, né? Também achei lindo, Ana Tilde, que também são outras instituições, não sei nem se já tem outro nome, né, João? Foi em 46, né? 1946, a gente estava desencarnado, né? Então, esse fogo etérico, né, eu achei fantástico, é a higienização do ambiente. Então, observa como a espiritualidade ela é, e aí ela faz uma oração e pede depois que se acalma, pedindo que a espiritualidade superior, que Deus, que Jesus, o amparasse aqueles espíritos, para que eles tivessem a oportunidade de voluntariamente, porque isso tudo é voluntário. Aquela transformação é de foro íntimo. E aí ela sai e solicita Heráclito para levar eles até os aposentos interiores para que eles verificassem o local do dormitório. O André Luiz, né, observando tudo, disse que as celas eram cubículos dentro de dormitórios grandes, que cada parte eram aproveitadas, e o laboratório diferenciado, ele descreve minuciosamente, não é? E aí é quando a nossa querida Zenóbia, ela chama o Jerônimo para um atendimento particular, Luciana e o padre Hipólito vai também para uma sala de oração, né, com os demais, e ele sugere a Heráclito, será que tem algum colega meu de trabalho? Porque eu gostaria de ter algum aprendizado, não é? Algo educacional dentro da área. E ele disse, tem. Tem o Gotuso, que ele justamente, quando o outro veio de uma crosta terrestre, também solicitando ajuda da nossa irmã Zenóbia, ela disse, nós temos o Gotuso e o Hermas, que justamente são médicos, e que ele ia ficar com esses médicos para os próximos capítulos, mas eu queria só falar uma coisa para vocês. Existe, não é, nas obras de Kardec, explicando o que é zootropia e licantropia. Nós precisamos falar um pouquinho da metempsicose. A metempsicose significa, foi criada, uma teoria criada dos egípcios há 4 milhões a 5 milhões de anos atrás. E que eles diziam que o homem ele poderia voltar como animal. E isso é impossível. Emmanuel fala que é uma coisa inadmissível, como nós sabemos, que quando nós chegamos já na escala de humanos, nós não podemos desencarnar e reencarnar no corpo de um animal. Então, isso é inadmissível. Mas, nós particularmente observando, será que esses egípcios, Cris, eles não saíram do corpo, ou então, no processo de desdobramento, eles viram os espíritos, né, transformados em animais, porque nós sabemos que o que faz o perispírito modificar, utilizar a forma de animal, né, é o corpo mental deles. Então, o corpo mental, ele cria, não é? E no perispírito vai se transformando através de sentimentos de culpa, através de pensamentos criminais, de muitos crimes que foram feitos em passado. E aí eu vou adquirindo um sentimento de culpa muito profundo e eu vou criando, também através de obsessões, de obsessores criminosos das zonas de abismos que obsediam esses espíritos que têm ligações do passado, né, que são cobradores, e também vai induzindo nesse sentido aí, e aquele espírito ele vai tomando a forma perispirídica de animal. Então, são vários tipos de animais quando é zootrópico, a zootropia, né? A parte da zoantropia é justamente aqueles animais que, tipo,
leão, não é? Que nós vimos, os próprios crocodilos, a gente observa que tem muitos crocodilos, serpentes, aranhas, são coisas horríveis, até chegar mesmo à forma de diabo, meus irmãos, que tenha os chifres, que tenha o rosto de humano, mas o chifre na cabeça, as patas de bode, o rabo, são coisas horríveis, mas que eles se caracterizam por uma degradação moral e espiritual. E aí, no livro Libertação, só para finalizar, no capítulo 5, tem escrito, que eu anotei aqui, um capítulo excelente para nós lermos depois, que a gente vai estudar depois, que ele fala de uma mulher que eles visitaram um edifício onde havia muitos juízes, e os juízes eles faziam uma avaliação daquelas pessoas, dos delinquentes. O objetivo era justamente fazer condenar, né, aquelas criaturas. E nessa condenação, o que aconteceu? Ela havia matado seus filhos e o marido, havia assassinado. E ela ficou com um sentimento de culpa muito grande e se enveredou na bebida, né, nos prazeres, desencarnou e foi levado para esse edifício de espíritos inferiores que julgam, selecionam esses espíritos para julgarem. E quando ele emitiu, na hora do julgamento, irradiações negativas, dizendo que ela era uma loba, né, e cada vez mais que ela ouvia ele emitindo, ela ia se transformando em loba. Então, era um processo de licantropia, porque licantropia é de cães, a transformação em cães, em lobos. E zoantropia é em outros animais. Então, isso, gente, é verídico. Nós precisamos ter cuidado com relação aos processos de comportamentos desequilibrados, para não sermos vítimas de espíritos voltados dessas zonas de abismos, que são viciados, que querem capturar, que têm a necessidade de fazer o mal por simples prazer de fazer o mal. Então, muitos obsessores não são vingadores. Eles são maldosos e têm o objetivo de prejudicar. Agora, não significa que esse espírito ele vai ficar a vida toda assim. Nós sabemos que existe a misericórdia divina e que basta você ter o livre-arbítrio e a vontade de mudar, porque você só fica preso a alguém, a alguma coisa, a algum objeto, a algum ser, até o momento em que você quer. Então, aquele é um vício, é um apego que você tem ali, tá certo? Uma ligação muito forte, que a partir do momento em que você diz, eu não quero mais, eu quero sair desse ambiente, eu quero voltar atrás. Então, sempre existe a redenção e Deus sempre está com a oportunidade, nos dando a oportunidade para nós retornarmos. Essa mulher, ela esteve nesse estado, foi um exemplo que a gente quis trazer, nesse estado porque ela quis, foi um livre-arbítrio dela, né? Ela se envolveu com essa situação e pela própria mente dela, ela se transformou nesse animal, né? Então, é preciso nós prestarmos atenção de que Jesus não nos desampara e que precisamos a cada dia nos esforçar para tentar acertar. E qualquer tipo de dependência, nós precisamos ir tratando cada vez mais, procurando buscar medicações para se afastar daquele vício, porque aquele vício ele desencadeia outro e assim nunca termina. Então, são vícios psíquicos desse campo mental que nos prejudica até o ponto de nós perdermos, degradarmos moralmente, espiritualmente e também prejudicar os nossos corpos espirituais. Primeiro, o corpo mental, que existem 2 corpos mentais, e, consequentemente, os demais. Então, achei fantástico esse capítulo, um pouquinho, né, muito forte, mas muito importante para nós trazermos na noite de hoje e servir não para amedrontar, mas para trazer para nós tudo que existe do outro lado da vida. Muita paz a todos. É isso mesmo. Pessoal, o tempo aqui da live estourou, então a gente vai precisar, para fazer nossas considerações finais, a gente vai ter que fechar. E no próximo a gente retorna para fazer as considerações finais, fazer alguns comentários e a gente fecha, termina na segunda parte, tá? Em menos de 1 minuto aqui eu estou abrindo
a outra live que vou ter que fechar para poder salvar aqui. Até daqui a pouco. Capaz.